Esse é o Big Shot Pod. Oi, amiguinhos! Estamos aqui hoje de novo juntos, nós três, infelizmente remotamente, porque é terça-feira de manhã e estamos gravando nossas casas MM aqui, com ele que voltou de viagem, Gustavo Mantovani. Olá, amiguinhos, tudo bom? Bom dia a todos. Muito bom estar de volta. Pinheiro. Olá. Guilherme hoje que não está na sua rádio AM, tristemente, saudades dele. Não estou Saudades dele narrando aquele Ferroviária e Pelotas. Então, galera, já vamos começar porque esse programa deve ser longo. Se você quer saber da viagem do Vavo, segue ele nas redes sociais. No @Vavo no Instagram, Vavo Fresa em qualquer outra rede. E vamos já com os destaques iniciais. Hoje eu vou começar com o meu destaque, agradecendo a todo mundo aí que me deu parabéns semana passada pelo aniversário. Obrigado, porque o Gustavo mesmo não deu. O Gustavo não deu parabéns. Os amigos de banda dele deram, mas ele não deu. Mas tá tudo bem, a gente releva. Quando eu viajo, eu me abstenho das redes sociais. E você não conversa com seus amigos de banda, porque eles me deram parabéns. Que amigos? São companheiros de trabalho. Justo. Então, brigadão aí, galera. Foi bem legal receber o carinho de vocês. E vamos aí. Vai lá, Vavo. Você tem destaque hoje? Eu tenho um destaque aqui. É um destaque um tanto engraçado, porque o Atlanta Hawks acabou de anunciar que assinou com um rookie chamado Charlie Brown Jr. E a internet... Só os loucos sabem. E a internet, o Twitter do Brasil ficou em chamas, né? Com piadas e tudo mais. E foi o tweet que... Vários perfis noticiaram isso, mas o tweet que viralizou era de um perfil chamado Inside Hoops. Eles só colocaram: Atlanta Hawks assinaram o rookie Charlie Brown Jr. num two-way contract. Aí logo em seguida eles colocaram: esse tweet se tornou viral praticamente só no Brasil. E aí em seguida eles responderam: Hip Chorão. Enfim, aí eu vi que eles estavam conversando com o pessoal mandando eles escutarem a banda no YouTube. E é um perfil verificado, todo de notícias de NBA, com mais de 300 mil seguidores e tudo mais. E, enfim, minhas considerações são só isso. Eu resolvi falar aqui porque possivelmente não vai ser um assunto do programa. A gente vai falar dos principais jogadores, não vai falar de um rookie two-way contract chamado Charlie Brown Jr. Então achei que ia ser interessante, para quem não ficou sabendo dessa notícia ontem, ficar sabendo, temos um Charlie Brown Jr. na NBA. Skate Brown. Chorão que era seu amigo, né, Vavo? Era conhecido. Grande pessoa. Quem eu encontrava mais, que também faleceu, foi o Champignon, porque ele morava aqui no meu bairro. Então vira e mexe a gente se encontrava aqui no supermercado em cima. Vira e mexe, vai. Encontrei ele umas 5, 6 vezes ao longo da vida. Mas a gente trocava uma ideia rápida lá no supermercado. Ele era do bairro aqui também, infelizmente morreu assim como o Chorão. Mas o Chorão, o pessoal do Charlie Brown sempre foi super gente boa com a gente. Os poetas alados, família 013. Você, Guilherme? Marginal alado, isso aí é Alexandre Magno, o poeta sobre rodas. Bom, meu destaque inicial, na verdade, a gente vai falar, obviamente, que o tema de hoje é essa tal de free agency que tá rolando desde domingo, né? E o meu destaque é uma regra da free agency que é uma grande piada, que é a regra que, em tese, domingo, às 6 horas da tarde, às 6 horas da noite, nos Estados Unidos, na costa leste, era o período em que os free agents poderiam começar a negociar com os times que estivessem interessados neles, né? Só que todo mundo sabe que essas conversas já vêm acontecendo há muito tempo. Eles não esperam para começar essas conversas. E aí, às 6 horas da tarde, na verdade, até um pouco antes, tanto o Woj quanto o Shams, eles já estavam noticiando acordos que já haviam sido acertados. E aí, a partir das 6 horas, na costa leste, eles começaram a dar oficialmente esses acordos. Por que eu estou falando isso? Porque a Liga ela gosta muito de se preocupar com o famoso tampering, né? Para quem não sabe, na NBA, diferentemente do que acontece no futebol, por exemplo, um time não pode conversar com outro jogador de outro time
enquanto ele estiver sob contrato. Isso não pode acontecer. Se um time tiver interesse em trocar por algum jogador, ele tem que falar com o time, acertar a troca, e aí o jogador acaba vindo nessa troca. Só que isso acontece por baixo do pano, os próprios jogadores se falam entre si, muitos jogadores têm agentes em comum, então é uma regra que é basicamente ignorada, e só você tem que ser muito idiota, tipo Magic Johnson, para ser multado por tampering. O Lakers tomou 2 multas recentes aí na gestão Magic Johnson por tampering, inclusive a maior multa acho que da história foi $500 mil, por conta de, parece que pegaram alguns e-mails do front office do Lakers, isso quando ainda o Lakers estava interessado no Paul George, quando ele ainda estava no Indiana. Então, e aí, só aproveitando, já que eu falei de tampering, para falar desses insiders, assim, eu não sou muito fã de ficar discutindo rumor e etc, né? Só que isso virou uma profissão na NBA. Além do Shan, você tem alguns outros insiders e também trafegam nesses meandros da NBA, né, nesses bastidores. Só que para mim, eu acho meio idiota, porque a grande verdade é que esses caras não sabem de nada. Tudo é boato. É muito fácil você dar uma notícia e falar que eles colocam sempre no final que é sources say, ou seja, fontes dizem. É muito fácil você dar uma notícia e uma fonte anônima te deu, mas você não tem compromisso nenhum com a veracidade daquela informação. E acho que tem 2 casos aí muito latentes que mostram bem que esses caras não sabem nada. O Kevin Durant, a gente escutou o último ano inteiro o papo dele de assinar com o Knicks, e era sempre o Knicks. Falaram um pouco do Clippers também, ou voltar para o Golden State. E no final ele assinou com o Brooklyn Nets, que quer dizer, o Brooklyn Nets apareceu nessa história 2 semanas, 20 dias aí para começar a free agency, né? Da mesma forma o Kawhi Leonard. O Kawhi nunca teve interesse no Lakers, a temporada inteira nunca teve interesse no Lakers, e agora, aparentemente, ele ainda não assinou, a gente está gravando na terça de manhã, aparentemente o time que mais tem chance de tomar ele do Toronto Raptors é o Lakers e não é o Clippers, como se noticiou a temporada inteira. Então, assim, a verdade é que parece ser muito legal ficar falando sobre isso, de rumores, etc., mas esses caras não sabem de nada, inclusive o Woj. E todo mundo, quando o Woj fala, todo mundo, o Woj falou. Eu também acho que ele não sabe de muita coisa, assim, ele tem acesso a alguns times, outros times nem tanto, mas enfim, fica aí o meu desabafo. Então é isso, como sempre o Lakers fazendo de chorar, mas espero que isso mude aí na próxima temporada, começando logo mais. Pode ter certeza que acabou a piada, Esperaremos, vamos guardar esse áudio aqui pra usar lá na frente, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas vamos entrar aqui que a parada vai ser longa, a parada vai ser legal. Como vocês sabem, a NBA não para nunca, e nesse domingo a gente começou com a Free Agency. Pra quem não sabe, que não tá ouvindo o Big Shot Pod direito, esse é o período que os atletas sem contratos podem começar a negociar novos contratos com os times. Como era de se esperar, foi tipo selvageria pura, dinheiro, sabe o tio Patinhas nadando nas moedas? Foi exatamente o que aconteceu. E muito nome grandes mudando de time, muita troca, salários altos, tudo acontecendo. Então vamos falar aqui das grandes notícias, principalmente de alguns times aí que fizeram barbaridades. Então vamos começar com ele, o Brooklyn Nets, que, quiçá, criou o novo grande time da NBA. Confere, eu vou só entrar aqui começando, porque quando eu organizei a pauta por times, né, e aí a gente vai falando das maiores contratações aí dos times que estiveram mais ativos até agora, e aí a gente vai meio que emendando de acordo com os assuntos. Então do Brooklyn a gente vai falar do Golden State por conta do D'Angelo, assim, a gente vai tentar dar uma sequência nas conversas. O Brooklyn, acho que possivelmente todo mundo considera o grande vencedor da Free Agency até agora, porque todo mundo está a par, assinou com o Kyrie Irving por 4 anos, 141 milhões, e o Kevin Durant, 164 milhões por 4 anos. Ganhou de quebra aí no pacote o DeAndre Jordan, que é amigo dos dois, e
E na NBA, se tem uma coisa que também te dá muito dinheiro, é ser amigo dos grandes jogadores. Você vê aí, por exemplo, caras como J.R. Smith e Tristan Thompson no Cleveland, que eram amigos do LeBron e acabaram tendo contratos muito maiores do que possivelmente eles mereciam. Bom, eu acho que é impressionante, acho que o primeiro destaque aqui é impressionante a reconstrução que o Nets fez em tão pouco tempo, né? O Nets que ficou anos aí sem ter suas escolhas ou sendo obrigado a trocar de escolhas com o Boston por conta da troca do Kevin Garnett e do Paul Pierce lá atrás, né? Não sei, acho que faz uns 5 anos essa troca, não lembro exatamente quando, e conseguiu se reconstruir muito mais rápido do que se imaginavam, pegando peças aí consideradas descartáveis de alguns times, absorvendo alguns contratos ruins, como o do Timofey Mozgov, quando o Lakers trocou e aí acabou mandando o D'Angelo Russell para lá, né? E o time foi se ajeitando, o Sean Marks como general manager e o Kenny Atkinson como técnico, fazendo um trabalho muito focado, seguindo a risca o que foi planejado. E aí, nessa free agency, com tanta gente boa disponível, o Nets abriu 2 espaços de máximo no cap e conseguiu levar o Kevin Durant e o Kyrie Irving. Na verdade, aparentemente, primeiro o Kyrie Irving fechou, e aí o Kevin Durant veio na sequência, né? A gente não vai falar do fato deles irem pro Knicks agora, a gente vai falar do Knicks mais pra frente, vamos focar no Nets agora. Bom, são 2 dos grandes jogadores da NBA. Kevin Durant não vai jogar a próxima temporada, como a gente já falou aqui, isso já está mais do que noticiado, né? Mas o Nets aparentemente vai se tornar aí um candidato a disputar, a dar voos mais altos, não necessariamente na próxima temporada, embora o time já deva melhorar, mas na seguinte, quando o Kevin Durant voltar, acho que deve sim ser considerado um dos candidatos mais para frente. Eu tenho minhas dúvidas sobre o encaixe do Kyrie Irving e do Kevin Durant. Eu acho que eles são excelentes jogadores de basquete, mas o meu problema com o encaixe é mais uma questão de personalidades do que de jogo em si. Eu acho que jogo eles têm mais do que capacidade para se adaptar um ao jogo do outro. O meu problema é de personalidade. O Kyrie Irving, a gente sabe, ele é meio doido, assim, ele tem os papos de terra plana, que ele já voltou atrás e tal. Ele é um cara muito volátil, a palavra é essa, assim, doido, acho que é a palavra pesada. Ele é um cara com uma personalidade muito volátil, muito imprevisível. E o Kevin Durant, apesar de ser um cracaço de basquete, ele é meio dodói, né? Ele é um cara... Saiu uma notícia ontem que ele sempre se incomodou em ser considerado o segundo na escala do Warriors por conta do Curry e tal. É o tipo de coisa que um cara que joga o que ele joga não deveria se preocupar. Todo mundo sabia que ele era o melhor jogador, mas era evidente que a torcida do Warriors tinha um carinho muito maior pelo Curry, porque é um cara que está lá desde o começo da carreira. É um cara que ganhou título e 2 prêmios de MVP sem o Kevin Durant lá. Então, é natural isso. E ele é um cara que, enfim, tem todos os papos. Ele já teve conta fake no Twitter para criticar pessoas que criticavam ele no Twitter. Ele é um cara da estatura dele, com tanto que ele joga, com tanto dinheiro e poder que ele tem, não deveria se preocupar com isso. E eu acho que isso pode, no futuro, isso pode, não estou falando que vai, isso pode virar um problema, né? Mas é óbvio, se você tem a chance de assinar com o Kevin Durant e Kyrie Irving, você assina, e depois você se preocupa com esse tipo de coisa. Então, não dá para criticar o que o Nets fez. A minha única crítica, na verdade, é o contrato do DeAndre Jordan, que é um cara que, quem assistiu ele nos últimos 2 anos, é um cara que dá claros sinais de decadência, é um cara que ele te oferece alguns recursos que ele faz muito bem, mas fora esses recursos ele é um cara bastante limitado, ou seja, ele finaliza muito bem ali perto do aro, mas muito perto, e é um grande reboteiro. Ano passado teve até o lance dele brigar com jogadores do próprio Dallas para pegar rebotes, para aumentar as estatísticas dele. E ele ganhou, por ser amigo do Kyrie Irving e do Kevin Durant, ele ganhou um contrato de 10 milhões por ano durante 4 anos, o que eu acho, você conseguiria exatamente a mesma coisa que o DeAndre Jordan oferece, por muito menos, talvez inclusive com o Jarrett Allen, que já está lá no Nets, e que vai ganhar 2,3 milhões na próxima temporada, e é muito mais novo do que ele, né?
Então, eu acho que antes, o pessoal via algumas coisas, o pessoal falando em Big Three, veja bem, se o DeAndre Jordan faz parte desse trio, não é um Big Three, é um Big Two mais um grande amigo, né? Não é bem por aí. Mas eu acho que o Nets é um dos grandes vitoriosos dessa off-season, dessa free agents, né? Então, as duas observações, que eu não ia nem ficar em cima do caso do Kevin Durant e do Kyrie Irving, eu ia falar, minhas duas observações em relação ao Brooklyn Nets. A primeira, só para deixar bem claro, que para esse ano eles não são uma franquia que vai disputar título, porque, bem como nós todos devamos lembrar, o Kevin Durant sofreu uma lesão no Aquiles e não deve jogar essa temporada. Então, um time com o Kyrie Irving, eu fiquei tentando pensar ontem quem seria mais ou menos o time do Nets com o que eles têm até agora. Kyrie Irving, o Caris LeVert, tem o Spencer Dinwiddie, talvez o LeVert de ala, na função que seria do Durant, o Rodion Kurucs, aí de pivô o Jarrett Allen. Quem? Joe Harris tá lá. Joe Harris, isso. Joe Harris. Aí o Jarrett Allen ou o DeAndre Jordan, enfim. Não é um time que vai disputar títulos, nem possivelmente nem o título da Conferência Leste. Pelo menos nessa primeira temporada. A minha segunda observação era exatamente isso que tu falou agora. Eu não sei por que eles contrataram o DeAndre Jordan. Não sei, principalmente nessas condições. Eu entendo ter sido por 4 anos, porque ele assinou por 4 anos com o Durant e 4 anos com o Kyrie Irving. Então eles quiseram formar um pacote desses 3 jogadores que durante as próximas 3 temporadas, exceto essa, vai ser o trio que vai liderar o time, mas eu não entendi por que o DeAndre Jordan. Eu até entendo o fato dele ser muito amigo, muito próximo do Kevin Durant, e talvez isso tenha sido o que convenceu o Kevin Durant a ir pra lá, mas explica, é o famoso ditado, explica, mas não justifica. Não tem por que contratar um DeAndre Jordan quando tem um pivô jovem, que jogou já 2 temporadas da NBA, vem evoluindo, vem se tornando um jogador melhor, não foi muito bem nos últimos playoffs, que é o Jarrett Allen, mas que claramente ele teria pelo menos agora 1 ano para evoluir, para daqui a 1 ano, quando o Kevin Durant chegar, ele já tá num nível acima do que ele tá agora, e eu tenho absoluta certeza que daqui a 1 ano o Jarrett Allen, se tivesse jogando, se ele for titular e evoluir do jeito que eu imagino, ele vai estar melhor do que o DeAndre Jordan vai estar daqui a 1 ano nessa decrescente que ele já tá na carreira. Parece que eles não assistiram as últimas 2 temporadas, porque o DeAndre Jordan claramente é um jogador que já está em decadência, embora ele tenha corrigido aquele problema dos lances livres, que ele era o pior batedor de lances livres da história da NBA, e nessa última temporada ele já conseguiu chutar ali na casa dos 60%, com toda aquela nova rotina dele de ficar falando sozinho, cumprimentando os jogadores para distrair da pressão do lance livre. Ele corrigiu isso, mas ainda assim ele é um cara que já tá ficando mais velho, e principalmente daqui a 4 anos, ele vai ser um cara que possivelmente nem vai estar mais entrando em quadra. Essas eram minhas 2 observações. Primeiro, que fique bem claro que os Nets não são candidatos nessa primeira temporada. Eles fizeram tudo isso a partir da temporada 2021, não da 19-20. E segundo, eu não entendi essa contratação do DeAndre Jordan realmente. Fora a parte dele ser amigo e talvez tem sido isso que convenceu o Durant a assinar também. Só uma observação em cima do que o Vavo falou, só para dar um parâmetro, ontem à noite, segunda-feira, o Warriors fechou com o Kevon Looney, a gente vai falar do Warriors daqui a pouco, por 5 milhões por temporada, durante 3 temporadas, na verdade 2 e a terceira opção do jogador. É um cara que é muito mais novo que o DeAndre Jordan, que é um cara que não tem o nome, porque o DeAndre Jordan já tem mais de 10 anos de carreira na liga, só que eu acho que ele é um cara que já jogou finais, ele tem muitos recursos, ele é um cara que tem ainda espaço para crescer, ainda que o Nets não quisesse apostar no Jarrett Allen, você tinha um pivô dessa estatura, como o Kevon Looney, que já tem aí finais, já tem títulos, disponível no mercado. Eu acho que esse dinheiro do DeAndre Jordan foi muito mal gasto e, de fato, acho que daqui 1 ou 2 anos vai se tornar um peso morto pro Nets. E assim a gente falou do Brooklyn Nets aí. Vamos ver aí temporada que vem, quando o Durant voltar. E vamos agora pro outro lado da América, o Golden State Warriors. Então, o Golden State Warriors contratou Klay Thompson, D'Angelo Russell e mandou o Iguodala pro Grizzlies. E aí, galera, o que vocês acham disso aí? Vavo, quer começar? Bom, Klay Thompson renovar já era o esperado. Ele renovou por 5 anos pelo máximo, 190 milhões, que na média aí dá 38 milhões por temporada.
Isso era esperado, chegou a ser cogitado o Klay Thompson em outros times ao longo da temporada, principalmente no Lakers, mas, que nem o Gui falou, é mais esses rumores que aparentemente eram chutes do que rumores de verdade. Klay Thompson ficou onde todo mundo, ou pelo menos eu imaginava que ele fosse ficar, não teria por que ele sair do Warriors a essa altura da carreira dele, principalmente agora que ele vai voltar a ter, entre aspas, um papel mais importante no time, depois que o Kevin Durant anunciou que ia sair dos Warriors. Então, teremos a base Splash Brothers, Stephen Curry e Klay Thompson. Segue. O Draymond Green segue também, mas ele tem mais um ano de contrato, tem que ver na próxima free agency o que vai acontecer. D'Angelo Russell, pra mim, foi talvez a maior surpresa de todos esses 1 dia e meio de free agency, porque a gente imaginava sempre o D'Angelo Russell indo para um time que fundamentalmente precisasse de um armador. Então, às vezes, de repente, sei lá, imaginava ele indo para um time como, sei lá, o Indiana, que perdeu o Darren Collison, que se aposentou até surpreendentemente, um time como o Minnesota, que talvez precisasse de um armador. Foi cogitado o D'Angelo Russell, os Lakers cogitaram muito ele voltar. Tava com reunião marcada, parece. O Lakers tinha interesse em marcar uma reunião, algo do tipo. Com o Lakers. Então, foi cogitado vários times pro D'Angelo Russell, e ele acabou justamente, ele que é um armador, All-Star, ele foi parar justo no time que talvez tenha a melhor dupla de armadores da NBA. Aí eu me pergunto, e depois eu andei lendo alguns boatos, mas que talvez sejam sem fundamentos, que os Warriors não pretendem ficar com o D'Angelo Russell, eles pegaram ele porque era o que eles conseguiram na saída do Kevin Durant, para não perder ele de graça, e que talvez eles estivessem interessados em renegociar o D'Angelo Russell para outro time. Aí eu confesso que eu não reli sobre isso no dia de hoje para ver se tem alguma notícia nova, mas mesmo que ele fique nos Warriors, eu até entendo esse início com que o Klay Thompson vai ficar fora por uns bons meses, né, depois da lesão que ele teve no último jogo das finais. Eu até consigo imaginar um time com o Curry e o D'Angelo Russell de armadores, mas talvez fosse do momento que o Klay Thompson voltar em diante, pelos próximos anos, porque deve ter 5 anos de Klay Thompson e 4 anos de D'Angelo Russell, talvez fosse um excesso de armadores, e que talvez a melhor coisa fosse realmente eles tentarem trocar por alguém para suprir alguma outra posição, como a de small forward, sendo que eles perderam o Kevin Durant e também o Iguodala, que eles tiveram que dump ele, né, tiveram que dispensar ele por causa do teto salarial. O Guito chegou a ver alguma notícia mais concreta sobre essa possível renegociação do D'Angelo Russell e não dele ficar em Golden State? Eu vou voltar um pouquinho só para explicar o que aconteceu. O que aconteceu? O Kevin Durant assinou com o Nets, ou se comprometeu a assinar com o Nets. O Warriors se viu numa situação que, com a saída dos salários do Kevin Durant e do Klay Thompson, porque o contrato do Klay Thompson, quando ele acabou, o que valia até a temporada passada, ele sai do cap. Então, o Warriors tinha um cap space disponível. Para não perder nada, para não sair de mãos abanando com a saída do Kevin Durant, eles chegaram para o Kevin Durant e falou, então vamos fazer um negócio chamado sign and trade, que é, basicamente, o Durant assina com o Warriors, o D'Angelo assina com o Nets, e aí os times trocam os jogadores na sequência, por isso que chama sign and trade. Eles viram essa possibilidade, o Nets também falou para ajudar o D'Angelo, falou vamos fazer isso, e aí os times chegaram nesse acordo, né? Foi por isso que o D'Angelo porque o D'Angelo era um free agent restrito, ou seja, até o Nets abrir mão dos direitos do D'Angelo, o que não aconteceu, o Nets tinha os direitos de igualar qualquer proposta que o D'Angelo recebesse na free agency, e aí o D'Angelo teria que assinar com o Nets. Eles fizeram essa troca, inicialmente a intenção do Warriors era justamente não sair de mãos abanando da perda do Kevin Durant, e aí algumas horas mais tarde, o Mark Stein, que para mim é o insider que eu mais reputo, coloco em boa reputação, porque ele é um dos poucos caras que não tem vergonha de falar eu não sei. Quando alguém pergunta alguma informação sobre algum jogador, se ele não sabe, ele não inventa, ele não chuta, ele fala eu não sei, eu não ouvi nada sobre isso, né? E aí ele falou que ele conversou com algumas pessoas e falam que o próprio Warriors entende que o D'Angelo não tem um encaixe tão bom
na equipe do Warriors, embora eu acho que isso pode ser mudado, eu acho que com treino, o Steve Kerr, eles conseguem trabalhar isso, e que talvez eles troquem o D'Angelo, talvez não necessariamente logo de cara, eles podem jogar uma temporada, até porque o Klay Thompson vai voltar só em março, né? Eles jogam essa temporada e na próxima eles trocam e tal, e aí a ideia é que é ter essa possibilidade como troca, porque o D'Angelo, ele é um cara que ele assinou o contrato máximo e isso, ele tem 23 anos, um contrato de 29, acho, milhões por temporada, mas é um jogador de máximo. Eu acho que muitos times, é um armador, eu acho que muitos times vão ter interesse, isso vale bastante. Você vai ter, imagina no final da próxima temporada, você falar, tô oferecendo esse armador de 24 anos, que ele já vai ter 24, você vai ter esse cara por mais 3. Quantas escolhas de primeiro round, um jogador bom que isso não pode valer? Né? Então, sob esse ponto de vista, acho que o Bob Myers foi bem demais, né? O Klay Thompson renovou, já era esperado, né? Isso já estava meio que acordado desde antes do período de free agency, de abrir o período, né? E aí o Iguodala que teve que ser trocado. Por que o Iguodala teve que ser trocado? Quando você faz uma sign and trade, aciona um dispositivo chamado hard cap. O cap da NBA é o famoso soft cap, que é o seguinte, os times têm que gastar no máximo 109 milhões de dólares, que é o cap para a próxima temporada, mas existem alguns dispositivos que você pode passar desse cap. E aí, de volta a dizer, a gente vai fazer um episódio explicando como é que funciona o salary cap e algumas coisas da NBA nessa off-season. Quando você faz uma sign and trade, aciona esse dispositivo que é o hard cap, que significa, se eu não me engano, é 138 milhões. De 138 milhões, o Warriors não pode passar de jeito nenhum. Por conta dessa sign and trade, com todos os salários, o Curry, o Thompson, o Iguodala, o D'Angelo e tal, o Warriors estava muito perto desse hard cap, e aí precisaria ainda completar todo o restante do elenco. E aí não teria espaço no cap para fazer isso, né? Então, o Warriors teve que trocar o Iguodala, ou ia ter que trocar alguém para abrir espaço no cap para conseguir completar o resto do elenco, e foi essa troca do Iguodala que possibilitou, por exemplo, que o Warriors mantivesse o Kevon Looney, que era um cara que teve até reunião, acho que com o Rockets, se eu não me engano. Parece que o Boston também estava interessado nele, mas foi essa troca do Iguodala que teve que possibilitou que o Warriors mantivesse o Looney. E aí o Looney ficou no Warriors, né? Então é uma excelente renovação para o Warriors. E sobre o Iguodala, o Warriors teve que mandar uma escolha de primeiro round, que é uma escolha que tenha proteções leves, é uma escolha que, se a escolha ficar entre primeiro e quarto lugar, é uma escolha com top 4 protected em 2024, top 1 protected em 2025 ou sem proteção em 2026. Significa basicamente que, se essa escolha cair entre primeiro e quarto na quarta temporada, a escolha fica com o Warriors. Se não, vai para o Grizzlies e pagou. Se ela for para 2025, ela sai protegida na primeira posição. Se ela for primeira, fica com o Warriors, se não, vai para o Grizzlies. E aí, se ela for para 2026, não tem nenhuma proteção. O Iguodala, só um parênteses, ele pode ser que role o famoso buyout com ele, ou seja, o Memphis paga o contrato dele, ele fica liberado no mercado, e dizem que ele tem muito interesse em ir para o Lakers, caso o Lakers assine com Kawhi Leonard. A gente vai falar disso mais para frente. De qualquer forma, o Warriors conseguiu sair muito melhor do que eu esperava dessa off-season. Achava que ele fosse perder tanto o Kevin Durant quanto o Kevon Looney. Eles perderam o Kevin Durant, mas saíram desse rolo todo com o D'Angelo Russell. Óbvio que é um downgrade, sem dúvida nenhuma, mas você sai com mais um ativo. Se você quiser trocar, ele é um excelente ativo, ou você pode tentar fazer funcionar no esquema do Warriors. Então, de qualquer forma, o Warriors está absolutamente de parabéns, porque o Bob Myers, que renovou o contrato também, fez um baita de um trabalho e conseguiu sair dessa off-season com o D'Angelo Russell, que era algo que ninguém esperava. Teve que, para isso, sacrificou o Iguodala, mas que é um cara que já está com 34, 35 anos e que realmente não sei mais quantos anos ele teria para entregar para o Warriors. Vamos agora para os 76ers. Gui, quer começar? Bom, é um outro time que foi muito ativo nessa temporada. Vamos lá, o que eles fizeram? O Sixers tinha 2 grandes free agents no mercado, que era o Tobias Harris e o Jimmy Butler.
e o J.J. Redick, né? Vamos colocar que eram 3 titulares do Sixers nessa última temporada. O Sixers renovou por 5 anos com o Tobias Harris. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas para mim esse foi o contrato mais exagerado dessa free agency. 5 anos, 180 milhões. Eu acho demais pro Tobias Harris, que é um bom jogador, mas eu acho que ele não vale tudo isso. E aí eles dizem que eles ofereceram um contrato de 5 anos para o Jimmy Butler, mas o Jimmy Butler estava decidido a ir para Miami. A gente vai falar do Miami na sequência, mas o Butler recusou o contrato e falou: quero ir para Miami. Façam o famoso sign and trade. O Sixers e o Miami conseguiram organizar, na verdade foi uma troca entre 4 times, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, e aí mandou o Butler para Miami e com isso abriu mais um espaço no cap, e o Philadelphia era um famoso time misterioso que aparentemente já havia conversado com o Al Horford. O Al Horford ele já tinha decidido sair do Boston, e aí com o espaço aberto pela saída do Jimmy Butler, o Philadelphia assinou com o Al Horford, que juntando aí pai e filho no mesmo time, porque o Al Horford é o famoso pai do Embiid, né? Ele acabou com o Embiid todas as vezes que eles se encontraram nos playoffs. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens da assinatura do Al Horford, é que o Embiid não vai ter que encarar mais ele nos playoffs, pelo contrário, vai jogar junto. E uma outra coisa o Al Horford jogou a vida inteira de pivô, mas a posição natural dele não é pivô, é justamente power forward. E agora com o Embiid ele vai poder jogar na posição dele, né? Na posição tradicional dele. Eu, particularmente, eu acho que o Philadelphia melhorou nessa off-season, entre perdas e entre saídas e chegadas. Eu acho que o encaixe do time do Sixers está melhor. É um time que defensivamente vai ser um inferno jogar, porque você tem Ben Simmons, que melhorou muito ao longo da temporada passada. O Embiid é um dos melhores jogadores de defesa da liga. O Al Horford é um grande jogador de defesa. E o Harris, você não vai ter mais o J.J. Redick sendo o elo mais fraco dessa defesa. Pelo contrário, você deve ter o Josh Richardson, que veio na troca com o Miami, que é um jogador jovem, que é competente tanto no ataque quanto na defesa. Então vai ser um time muito, muito, muito bom defensivamente. Sobre a troca, eu vou passar a palavra para o Val, e aí depois a gente fala dessa troca monstra que rolou entre Philadelphia, Clippers, Portland e Sixers e Miami, e aí a gente fala sobre isso, porque tem bastante coisa para falar aí também. Vavo, manda lá. Eu achei essas decisões do Sixers um tanto confusas. Primeiro, que nem tu falou, Tobias Harris, 5 anos, 180 milhões para um cara que não conseguiu nem ser All-Star uma vez na carreira até hoje, eu achei muito exagerado. 5 anos, 180 milhões, dá 36 milhões por temporada. Eu entendo que é uma decisão de curto prazo, tu precisa ter o Tobias Harris nos próximos 2-3 anos para estar disputando títulos, mas talvez isso venha a pesar nos últimos anos desse contrato. A oferta pro Al Horford, eu também achei exagerada. Ele é um cara que acabou de fazer 33 anos, assinou por 4. Ele vai acabar com 37. É muito similar ao que foi feito que o Rockets assinou com o Chris Paul. Tu contrata o jogador pensando no momento, sabendo que tu pode pagar por isso no futuro. E o Al Horford, ele foi o que falou, ele é um bom jogador defensivo, ele é bom jogador ofensivo também. Mas agora a gente tem que ver como é que ele vai se adaptar nessa função de ala, sendo que já tem o Joel Embiid, que é o cara que vai ser o pivô na maioria do tempo. Então, primeiro, o que eu acho que eles vão fazer sempre que o Embiid não tiver em quadra, o Al Horford vai ser o pivô. E o Embiid não é um cara que joga 35, 36 minutos, é um cara que joga menos. Essa temporada até ele jogou um pouquinho mais. Mas enfim, o Al Horford, eu acho que ele vai ter pelo menos aí uns 15, 20, quase 20 minutos jogando de pivô. No restante do tempo que ele estiver em quadra, ele vai estar jogando junto com o Joel Embiid. Aí, nesse momento, o que ele vai precisar fazer? Essa nova formação titular do Philadelphia, perdendo o J.J. Redick e o Jimmy Butler, não é um time que chuta a bola muito. Ben Simmons arremessa pior que eu. Aí vai ter o Josh Richardson, que é um cara que arremessa ok. Tobias Harris, ele é um cara de bom aproveitamento, mas que talvez tenha que ter um maior volume agora. O Al Horford é um cara ok de 3 pontos,
mas que vai ter que chutar num volume maior, porque ele não é um cara que chuta que acerta 1 ou 2 bolas de 3 pontos por jogo. E o Joel Embiid, embora ele chute bastante, já não é um cara que tem um aproveitamento tão bom assim de 3 pontos. 30% do Embiid. Então, uma carreira. 30%, eu ia dizer que era dos 20 e tantos, enfim, 30%. Então, uma das funções do Al Horford vai ter que ser esse stretch, ele vai ter que abrir e vai ter que chutar mais bolas de 3 pontos. Justamente por ele ser um cara que não era esperado dele chutar muito de 3 pontos, um dos motivos dele ter um aproveitamento bom é que quase todos os arremessos dele eram livres de 3 pontos. Eu não sei se a situação vai ser similar agora ele jogando no Sixers, sendo que o Embiid vai ser esse cara que vai ser deixado mais para arremessar as bolas de 3 e o Horford vai estar sendo marcado mais de perto, possivelmente às vezes por um wing do time adversário, porque na hora de fazer os matches da marcação, não vai ser o pivô que vai estar marcando o Horford, provavelmente, vai ser um dos alas. Então, e 4 anos, 109 milhões, eu entendo o Al Horford receber essa oferta e aceitar de prontidão, porque eu acho que dificilmente um time ia oferecer tanto dinheiro para ele com essa idade. Então eu fico curioso, porque que nem eu falei, o Josh Richardson foi um cara que quando começou a temporada passada, a galera já tava falando, não, Josh Richardson é um favorito para ser o Most Improved Player, ele veio voando. Eu me lembro de fazer um vídeo lá no Boom Shakalaka, não colocar ele como um dos favoritos a Most Improved Player, e a galera cair deitando em cima, como que tu não colocou o Josh Richardson, como que tu não colocou? Chegou no final, ele não tava nem entre os cotados, porque ele não teve aquela evolução, a mesma evolução ao longo da temporada inteira que ele havia tido no início. Então é meio que uma incógnita o que o Josh Richardson vai ser a partir de agora. Fora isso, o Sixers precisa construir o banco dele. Porque lembro nos playoffs agora do ano passado que o principal cara vindo do banco era o Mike Scott, que também renovou com o Sixers, por sinal. Então, como é que o Sixers vai montar esse banco? Eu fico até meio curioso para saber. Mas tu falou que eles melhoraram da temporada passada. Eu acho que no papel talvez melhoraram, mas eu acho que depende muito. Eu acho que os 5 da temporada passada eram um time mais coeso, com o Tobias Harris de ala junto com o Jimmy Butler, o Tobias Harris de power forward. Talvez eu acho que ele exerça essa função melhor do que de small forward, que ele vai ter que fazer agora. Talvez ele tenha que marcar um cara mais baixo agora, se desgaste um pouco mais a defesa, não sei. Eu fico querendo ver como é que vai funcionar esse encaixe desses novos 5 titulares do Sixers, que eu imagino que vão ser esses 5. Não sei se eles vão contratar mais alguém até o final da Free Agency. Eu gostei. Eu acho assim, é isso. Não que eles estejam muito melhor, eu acho que vai mudar muito o jogo deles. Eu acho que agora o Philadelphia vai ter que jogar para vencer por 82-78, sabe? Vai ser outro jogo. O Philadelphia vai ter que focar muito mais no aspecto defensivo e segurar os times a menos pontos do que ganhar por 120-112. Eu acho que muda muito, mas no geral eu gosto eu acho o encaixe mais redondo. Eu acho que vai ter um período de adaptação, mas em geral eu gosto. E sobre o Horford, você tem razão, o contrato também achei, para a idade dele, um contrato muito alto, só que isso diz para mim que o Philadelphia está apostando tudo na próxima temporada e na outra, entendeu? Que eu acho que o Horford ele tem mais 1 ou 2 anos aí para entregar em alto nível, e depois realmente esse contrato vai ficar um pouco pesado. E aí, já para emendar nessa troca do Jimmy Butler, ela foi uma troca que demorou muito para sair. Ela começou no domingo à noite, ela só foi finalizada os termos ontem, no final do dia também, na segunda-feira. Ela começou entre Filadélfia e Miami, mas o Miami tinha muitos salários que ele precisaria liberar para conseguir o espaço para assinar com o Jimmy Butler. De primeiro momento, o terceiro time que seria envolvido era o Dallas. Saiu a notícia de que o Dallas receberia o Goran Dragic, que é esloveno, jogou junto com o Doncic na seleção da Eslovênia, que foi campeã, né? Mas aí deu errado, aí depois mudaram os termos, o Dallas receberia o Kelly Olynyk e mais um outro jogador que agora me fugiu o nome, mas também não chegou a ser anunciado, mas aí voltaram atrás, falou que não ia dar. Aí o Dallas saiu completamente dessa troca, acabou entrando o Portland, ia receber o Hassan Whiteside, que tem um contrato de 27 milhões no último ano, e aí mandaria o Mo Harkless e o Myers Leonard para Miami. E aí, no final da noite, quando chegaram ao final da negociação, o Clippers entrou nessa negociação, e aí, na verdade, o outro Clippers também recebeu uma escolha de primeiro round futura do Miami, com alguma proteção que eu também não sei se já saiu a notícia, eu não vi nada até agora sobre essa proteção. Uma troca muito grande. E aí,
Eu acho que basicamente, assim, para os outros times, a gente já falou bastante do Philadelphia, os outros times, o Portland ganha um pivô que meio unidimensional, né, que é um cara que pega muitos rebotes e é um jogador nos moldes ali do DeAndre Jordan, mas mais novo, né? É uma garantia também, porque perdeu o Enes Kanter, e é uma garantia a lesão do Nurkic, né, que vai voltar na próxima temporada, mas, enfim, ele está voltando de lesão. Se livra do salário do Mo Harkless, que vai para o Clippers. Ele é um cara que pode jogar, ele é um cara bom. O Clippers ganha uma escolha de primeiro round. Eu acho que o Clippers está nesse período, ainda que o Clippers não assine com o Kawhi Leonard, e a gente vai falar disso mais para frente, está bem posicionado aí para o futuro. O Clippers ainda não está fora, tá? Do Kawhi Leonard. Os rumores indicam que o time mais próximo é o Lakers, mas não está fora. E aí, o Miami, cara, eu gosto de Jimmy Butler, eu acho ele um grande jogador, mas eu realmente não vejo o que muda para o Miami. Assim. Quer dizer, muda o fato de que eles ganham um jogador, uma estrela, de fato, indiscutível, só que eu não vejo o Miami indo longe na Conferência Leste com esse time que eles têm agora. Está rolando um boato de que o Miami estaria tentando uma troca pelo Bradley Beal, e aí realmente começa a ficar bem legal, mas eu não sei, o Bradley Beal acho que ainda tem mais 2 anos de contrato com o Wizards, eu não sei qual que é a motivação que o Wizards teria para trocar o Beal e ficar lá com o contrato do John Wall. O Miami sai melhor dessa troca, porque além de tudo conseguiu se livrar do salário do Hassan Whiteside, que é grande, traz o Jimmy Butler, só que eu ainda coloco eles ali entre quinto e sexto na Conferência Leste, eu ainda não coloco eles nesse primeiro escalão do Leste. O que você acha, Vavo? Eu tô relendo aqui todos os termos da troca para ver time por time. O Miami, então, recebeu o Myers Leonard e o Jimmy Butler, e perdeu o Josh Richardson e o Hassan Whiteside. Eu acho que é uma melhora. Claramente uma melhora técnica. Só montar o time com o Dragic ficando junto com o Jimmy Butler, enfim, o Miami é um time que continuou com a Kelly Olynyk, agora se livrou do salário do Whiteside, que a gente falou, enfim, agora de cabeça eu não consigo montar qual time que sobrou pro Miami Heat, mas eu acho que receber o Butler e o Myers Leonard é uma melhora em relação ao Whiteside, que não foi tão bem na temporada passada, inclusive foi reserva pro Adebayo em boa parte ali do final da temporada, e eles perdem o Josh Richardson. O Clippers centrado nisso aí, eles recebem o Mo Harkless e o time do... Bom, a gente vai falar do Clippers depois aqui, deixa eu ver na nossa ordem aqui o Clippers está mais adiante, vamos falar do Clippers mais adiante. Mas então é isso, vamos acho que deu de Filadélfia e de Miami, quer passar para a próxima aí? Então vamos aqui agora, Boston Celtics. Então Boston Celtics assinou com Kemba Walker 4 anos e Enes Kanter 2 anos, vamos lá. Essa do Enes Kanter veio agora, né? Foi do segundo dia, 2 anos, 9,8 milhões. Eles perderam o Al Horford, seu pivô titular, então aparentemente o Enes Kanter vem para suprir essa função do Al Horford, funções completamente diferentes. O Enes Kanter é um jogador que é um cara bom na parte ofensiva, mas que peca muito na parte defensiva, enquanto o Al Horford era o grande líder da defesa do Boston. Muda bastante a cara. Na posição de armador, eles perdem o Kyrie Irving, de graça, mas assinam com o Kemba Walker, 4 anos, 141 milhões, e muitas discussões da internet se esse é o time melhora ou piora, ou no caso não melhora nessa troca do Kyrie Irving pelo Kemba Walker. Por quê? Porque todo mundo, acho que quase todo mundo concorda que tecnicamente o Kyrie Irving é um jogador melhor do que o Kemba Walker, mas quase todo mundo também concorda que o Kemba Walker deva se encaixar melhor no sistema do Boston Celtics do que o Kyrie Irving se encaixava. A gente ouviu muito aí na última temporada que o Kyrie Irving talvez não se desse tão bem com o elenco do Celtics, que ele é um cara que tem que ter a bola na mão o tempo inteiro, e isso talvez deixasse insatisfeitos jogadores como o Jaylen Brown, Jason Tatum, os jogadores jovens que haviam produzido muito bem nos playoffs da temporada anterior sem o Kyrie Irving. Então talvez, eu acho que eu concordo com a opinião desta grande maioria. Eu acho que talvez o Kemba Walker, por não ser um jogador tão, entre aspas, egoísta quanto o Kyrie Irving, talvez ele consiga comandar melhor, distribuir o jogo melhor. Eu não sei se o time titular vai ser com
o que todo mundo está colocando é que o time vai ser o Kemba Walker, o Jaylen Brown, Tatum, Hayward e o Kanter agora. Mas a temporada passada, um cara que foi titular a temporada inteira foi o Marcus Smart. O Marcus Morris também foi titular boa parte da temporada, com o Hayward e o Jaylen Brown vindo do banco, mas o Morris ainda está para assinar, enfim. Eu acho que, em termos de conjunto, o Boston, eu não vou dizer nem que ele ganha com o Kemba Walker no lugar do Kyrie Irving, mas ele não perde. Foi uma reposição à altura, era um dos melhores armadores que estava aí no mercado na Free Agency, então o Boston se aproveitou de ser um mercado bom para Free Agents, pelo menos na fase atual da NBA, para conseguir pegar o Kemba Walker, e eu acho que o time fica mais ou menos no mesmo nível da temporada passada, um pouco abaixo por ter perdido o Al Horford, e falou-se muito do Danny Ainge, reclamaram muito dele, não sei. Eu não consigo colocar... No início da temporada passada, eu e muitas pessoas colocavam os Celtics como praticamente favoritos para ganhar a Conferência Leste. Não só não ganharam, como não chegaram nem perto disso. E nessa temporada eu acho que o cenário meio que tá mais ou menos na mesma linha. Eles vão, acho que, ter uma regular season boa, vão ficar ali, pegar um mando de quadra, mas eu não consigo ver pelo menos com o que tem até agora no elenco atual do Celtics, eles conseguindo vencer essa Conferência Leste. Eu acho que o Celtics, ele não é um time que está hoje, se a gente for discutir quais os times que podem ser considerados, que podem ser colocados nessa conversa sobre quem tem chance de ganhar o título o ano que vem, eu não acho que o Celtics está nessa conversa hoje. Mas eu vou discordar sobre o Kemba Walker, eu vou discordar um pouquinho, porque na verdade assim, eu acho que o Celtics perde um pouco em termos de basquete, mas ganha muito em ambiente. Eu acho que o Kyrie Irving, como a gente disse, ele é um cara volátil, é um cara que tumultuou demais a temporada do Celtics, e o Kemba Walker não vai fazer isso. Mas eu acho que em termos de basquete, o Kyrie claramente, para mim, é o jogador superior, o que não significa que a contratação do Kemba Walker não tenha sido excelente, porque é isso, você vai perder um Kyrie Irving, qual que era a melhor opção que o Celtics tinha no mercado? Kemba Walker. E nesse ponto, o Danny Ainge está de parabéns, porque ele foi lá e buscou o Kemba Walker. Novamente, eu acho que a temporada do Celtics, se a gente considerar, eu estava até conversando ontem no Twitter com um perfil cujo administrador é torcedor do Celtics. Se você considerar o time titular do Celtics hoje deve ser Jaylen Brown, Kemba Walker, Gordon Hayward e Jason Tatum e Enes Kanter, né? Eu acho que o Hayward já tem um ano aí da lesão, então ele deve voltar com um pouco mais de confiança, deve voltar mais próximo do Hayward que a gente lembra do Utah Jazz. Mas eu acho que, de novo, a temporada do Celtics vai ser muito ditada pelo que fizerem Jaylen Brown e Jason Tatum. Se esperava um salto deles na temporada passada, que não aconteceu. Se por acaso eles derem esse salto, a gente pode colocar aí o Celtics, a gente está olhando para um time de 50 vitórias, talvez até um pouco mais. Se eles continuarem nessa curva bem lenta de progressão, a gente está olhando para um time de 45, 46 vitórias. E aí estamos falando de que? Quarto, quinto seed, sexto seed, de repente, no leste. O Celtics, e uma outra coisa que me preocupa é a posição de pivô, porque o Enes Kanter, como você disse, ele é um cara que ele é muito bom na parte ofensiva, mas defensivamente ele deixa a desejar. E o outro pivô do time, por enquanto, é o Robert Williams, que vai ser o segundo ano dele na liga. Ele até mostrou algum potencial na temporada passada, mas é um cara novo. Ele vai fazer 22 anos em outubro. Eu acho que ele ainda não tem muita bagagem para segurar aí 20 e poucos minutos por jogo. Outra coisa eu não sei qual que é a lógica, mas o Celtics trocou o Aaron Baines e pegou o Enes Kanter por basicamente o mesmo salário. Não sei se de repente o Aaron Baines, que é um cara muito melhor na defesa, não sei, eu realmente não consigo pensar hoje onde que essa troca entre os dois foi melhor ou pior. Você ganha de um lado, mas você perde muito do outro, e com o Baines seria o oposto. De qualquer maneira, é algo a se pensar. Eu acho que o Celtics, independentemente de ter um time entre 45 e 52 vitórias, o Celtics ainda tem peças que permitem
fazer uma grande aquisição durante a temporada, se alguém ficar disponível, para se tornar esse time que volta para essa discussão de possíveis campeões da próxima temporada. Além de ter draftado o Carson Edwards, o Langford e o Grant Williams, que é um cara que eu gosto, o Celtics ainda tem algumas escolhas de draft aí disponíveis e nada impede que no meio da temporada, se eles acharem que o time está indo bem e aí vale a pena apostar na próxima temporada, fazer alguma aquisição aí via trocas. Eu acho que o Celtics, dentro do cenário, era uma off-season que se desenhava muito ruim para o Celtics, né? Desde o draft, com as saídas do Al Horford e do Kyrie Irving. Dentro do cenário, eu acho que o Danny Ainge conseguiu até se sair melhor do que todo mundo esperava. Eu só acho que o Celtics uma hora precisa realmente dar esse salto, porque todo mundo fala o Celtics, o Danny Ainge ganha todas as trocas, o Danny Ainge aquilo, então, e a verdade é que o Celtics, todo ano o Celtics chega perto, mas não chega lá. Esse ano, talvez, o ano passado eles não conseguiram nem chegar perto, e esse ano talvez não chegue. Até que ponto o Danny Ainge já é manager do Celtics, acho que há 18 anos, acho que desde 2002, 2003, enfim. Ele ganhou um título, mas e aí, sabe? Não adianta ficar ganhando troca. Eu acho que uma hora você tem que chegar na final, sacou? Uma hora você tem que realmente falar, agora eu vou disputar. E vamos agora pro Bucks, Milwaukee Bucks, que fez bastante trabalho aí começou nessa free agency. Gui, quer começar aí? O grande trabalho que o Milwaukee Bucks teria para essa off-season seria justamente manter o núcleo que chegou até as finais do leste, chegou a abrir 2-0 no Toronto, que acabou sendo o campeão. O Milwaukee fez o que tinha que fazer com o Chris Middleton, renovou com ele por 5 anos, 178 milhões, é o máximo dele. Eu não sei se o Chris Middleton é um jogador de máximo, mas o Milwaukee Bucks não tinha opção, porque não é só, a gente não está falando apenas do Middleton, né? Você está falando em manter o Middleton e manter o time competitivo, porque daqui 2 anos você vai ter uma potencial free agency, 2 anos Antetokounmpo, e se você deixa um jogador como o Middleton embora, o Antetokounmpo pode falar, os donos do time não estão comprometidos com vencer, só estão pensando no dinheiro, então eu vou procurar um time que queira vencer, que esteja disposto a gastar, e eu vou embora. Então, para evitar uma situação exatamente igual à situação do Anthony Davis em New Orleans na última temporada, o Bucks tem que pensar nesse tipo de coisa. Então, conseguiu manter o Middleton, conseguiu renovar com o Brook Lopez por 4 anos, 52 milhões. Esse contrato, para mim, foi um dos grandes contratos da off-season até agora. Pela produção do Brook Lopez na última temporada, eu acho que ele poderia conseguir muito mais em outros times e acabou preferindo ficar, acho que até porque ele quer disputar o título também, ele vê no Milwaukee um time que está próximo aí de conseguir isso. Então, excelente renovação. Trouxe o irmão gêmeo do Brook Lopez, o Robin Lopez, que era jogador do Chicago Bulls, fechou ele por 2 anos e 10 milhões, ele deve ser o reserva do Brook Lopez aí, ele é um pivô diferente, ele tem outras características, não é um arremessador de 3 como o irmão, mas também vai conseguir oferecer bons minutos aí vindo do banco. E a grande perda para o Milwaukee foi o Malcolm Brogdon, né, que foi num sign and trade para o Indiana Pacers, um contrato acho que de 4 anos e 88 milhões, algo do tipo. Eu acho que entre o Brogdon e o Bledsoe, eu preferiria que o Milwaukee Bucks tivesse ficado com o Brogdon, mas eles já haviam assinado a extensão do Eric Bledsoe durante a temporada passada, então isso era um negócio que já estava feito. Eu acho que ele vai fazer falta. De qualquer maneira, eles anunciaram ontem a contratação do Wesley Matthews pelo mínimo, né? Então, eu acho que o Brogdon, ele ainda é melhor que o Wesley Matthews, mas um dos principais recursos do Brogdon, que é o arremesso de 3 pontos, o Wesley Matthews consegue suprir vindo do banco. Nesse sentido, eu acho que a off-season do Bucks foi bastante produtiva, porque poderia ter acontecido um quadro muito pior para o Bucks, né? Poderia ter rolado, eles poderiam ter perdido mais gente, e aí realmente complicaria para a próxima temporada. Vamos ver como eles vêm para a próxima temporada. O que você achou da off-season do Bucks, Raul? E aí depois a gente fala um pouquinho do Pacers. O que você achou da off-season do Bucks?
claramente eles não tinham como ter tudo, eles não conseguiriam renovar com o time inteiro, então alguma peça teria que ser a sacrificada. No caso, quem foi sacrificado foi o Malcolm Brogdon. Não teria como ser sacrificado o Eric Bledsoe, que ele já tinha renovado. E eles não cometeriam o erro de não renovar com o Chris Middleton. Eu também acho que o valor foi pago um pouco acima do que ele realmente vale, mas, que nem tu falou, eles não tinham muita opção. Brook Lopes, 4 anos, 52 milhões, realmente, talvez ele esteja sendo pago um pouco menos por ano do que ele valha, mas talvez não fossem tantos times que fossem dar 4 anos de contrato para ele, porque ele também não tá com uma idade mais tão nova. Então, eles mantêm um time titular, exceto o Malcolm Brogdon, e com a chegada do Wesley Matthews, talvez ele seja o cara para tapar esse buraco, assim como ele já tapou o buraco no Indiana Pacers na temporada passada, quando eles perderam o Oladipo machucado. Então o Wesley Matthews passou a ser esse cara que tapa buracos de jogadores perdidos, seja por lesões ou seja por saída do time. A gente ficou de falar do Indiana Pacers, porque o Malcolm Brogdon foi pro Pacers. É um time que vai mudar bastante a cara, que nem eu falei, eles perderam o Darren Collison, que surpreendentemente anunciou sua aposentadoria aos 31 anos de idade, talvez. 30 ou 31 anos. O Pacers pegou o Jeremy Lamb, então agora eles devem ter um backcourt com o Oladipo e Malcolm Brogdon. Jeremy Lamb talvez vindo do banco. Perderam o Thaddeus Young pro Chicago Bulls, perderam o Corey Joseph, que era talvez um dos dois bons caras vindos do banco de reservas junto com o Sabonis, e perderam o Bogdanovic pro Utah Jazz. Então é um time que vai vir completamente reformulado. Os principais jogadores, no caso o Oladipo e o Miles Turner, eles ficam, e mudanças no resto do time. É um time... Não vai ser um time que... Eu acho que eles não conseguem... Depende das condições do Oladipo. Se o Oladipo estiver bem, eu acho que eles conseguem com esse time brigar ali pelo mesmo lugar que eles brigaram esse ano, que eles ficaram ali beliscando um terceiro, quarto lugar, acabaram ficando em quinto, mas eu não consigo ver um time que tem potencial para passar da primeira rodada dos playoffs. O Bogdan... Cara, eu confundo os dois. É o Bojan Bogdanovic que saiu e foi pro Jazz, né? Não o Bogdan. O Bogdan é o que tava no Sacramento. É isso? Eu já me perdi aqui. Eu acho que é o Bogdan. Vamos ver aqui só para ter certeza. Eu acho que o que foi para o Jazz é o Bogdan. O Bojan é o que foi pro Jazz, é isso. E o Bogdan é o que é o do Sacramento. Então, sobre o Indiana é isso. Eu acho que eles ainda vão mexer mais no elenco até fechar a free agency, porque eles precisam compor o elenco inteiro. Do jeito que aparenta o time estar agora, eu acredito que eles fiquem meio que disputando mais ou menos o mesmo que eles disputaram na temporada passada. Talvez ali uma tentativa de mando de quadra, mas que dados os elencos dos outros times, acredito que eles dificilmente consigam passar da primeira rodada dos playoffs. Então vamos lá, falamos dos Bucks e do Indiana. Vamos pro Utah Jazz. Bom, o Utah Jazz é um dos times que mexeu bastante também. Talvez a parte mais importante que mudou do time saiu. Ricky Rubio não renovou, foi pro Phoenix Suns, e eles assinaram, rolou o sign and trade, né, com o Memphis Grizzlies. Veio parar no Utah Jazz o Mike Conley, que o Memphis já tinha tentado trocar o Mike Conley durante a última temporada, não conseguiu, e em troca eles mandaram o Grayson Allen, o Kyle Korver, o Jay Crowder e uma das escolhas no draft que já aconteceu, e uma escolha de primeiro round futuro. Enfim, Mike Conley, novo armador do Utah Jazz, vai fazer par com o Donovan Mitchell, uma muito boa dupla de armadores. Joe Ingles segue, pegaram o Bojan Bogdanovic, que era do Indiana Pacers. Não sei se vai ser a dupla de alas titulares, porque talvez falte um pouco de força. Perderam o Derek Favors, que foi pro Pelicans, se não me engano, e mantém o Rudy Gobert, assinaram com o Ed Davis. Desculpa. Ed Davis. Então vai ser um time que vai vir reformulado para a próxima temporada. Para nós brasileiros, a notícia ruim é que eles dispensaram o Raulzinho, né? Depois de 3 temporadas, foi dispensado, fizeram um post de agradecimento a todo o tempo que ele passou lá em Utah. Então o Raulzinho agora é um free agent, ainda não foi anunciado um time novo que ele vai jogar, se no caso ele continuar na NBA ou não. Então eu acho que o Utah Jazz também é um time que sobe um pouquinho de patamar para a troca do Rubio pelo Mike Conley, mas também
Não tanto assim, e talvez essa dupla de alas com o Joe Ingles e o Bojan Bogdanovic possa vir a sofrer um pouco defensivamente, porque o Bojan Bogdanovic é conhecido por ser um cara que não é muito bom na defesa, e o Jay Crowder, que era o cara que vinha do banco para suprir talvez essa falta de defesa, quando às vezes ficava o Joe Ingles e o Derek Favors, o Jay Crowder saiu também, justamente para vir o Mike Conley. O Jay Crowder foi pro Grizzlies, já postou foto com a camisa do Grizzlies, a montagem no perfil dele com a camisa do Grizzlies. Então talvez o Jazz possa ter um probleminha aí nas alas. Não sei se eles estão planejando anunciar mais alguém. Não sei se eles pensam em talvez começar com o Ed Davis e o Rudy Gobert, com o Ed Davis fazendo um papel similar ao do Derek Favors. Acredito que não. O Ed Davis, ele é um cara muito bom defensivo, pega muitos rebotes, mas tem uma contribuição praticamente nula no ataque. O Jazz ficou em quinto na última temporada, né? Começou bem lento. Tanto o Jazz quanto o Rockets começaram muito lentos e foram ganhando espaço ao longo da temporada. Conseguiram acabar em quarto e quinto e acabaram se enfrentando na primeira rodada. Eu acho que o Jazz talvez consiga uma pequena melhora pelo fato do Mike Conley ser o armador no lugar do Rubio, porém tem outros times indo mais fortes, como o Lakers, por exemplo. A gente acredita que venha mais forte. Então talvez eles não consigam nem manter essa quinta colocação da temporada passada, na minha opinião. Eu sou um pouco mais otimista em relação ao Utah Jazz. Eu acho que a aquisição do Mike Conley é um grande upgrade em relação ao Ricky Rubio. Gosto muito da contratação do Bogdanovic. O Ed Davis, para mim, é um dos pivôs mais subestimados da liga. Conseguiram ele num contrato bastante barato. Eu acho que ele vai dar muitos minutos vindo do banco para o Rudy Gobert estar descansado no final das partidas. Você tem o Rudy Gobert, Joe Ingles. Eu acho que a aquisição do Mike Conley é importante para tirar o Donovan Mitchell da bola. Eu acho que ele funciona muito mais vindo off the ball. Então, eu gosto bastante dessa aquisição. Para ser bem honesto, olhando para a situação do Oeste hoje, essa indefinição a respeito do Warriors, que não vai ter o Klay Thompson durante boa parte da temporada, a gente não sabe como o Lakers vai vir. A gente sabe que vai ter LeBron e Anthony Davis, mas depois disso a gente não sabe se o Kawhi vai assinar. Vamos lá, se o Kawhi assinar com o Lakers é automaticamente o favorito da Conferência Oeste, independentemente do que vier do resto do elenco. Acho que isso está meio claro para todo mundo. Se o Kawhi não assinar com o Lakers vai ter um problema imenso, porque você vai ter LeBron James, Kyle Kuzma e Anthony Davis, e aí você tem o Talen Horton-Tucker, que é um cara que foi escolhido no segundo round esse ano, assinou ontem com o Troy Daniels pelo mínimo, que é um bom arremessador de 3, e o elenco do Lakers não tem mais absolutamente nada depois deles. Então, o meu ponto todo é, se o Utah Jazz, para mim, é um dos favoritos da Conferência Oeste nesse quadro atual, tá? O Portland tem o mesmo núcleo, mas está mudando algumas peças ao redor. O Warriors está nessa situação de transição aí, perdendo o Durant, o Klay Thompson só volta em março, então talvez vai ter o D'Angelo, talvez ele seja trocado. O meu ponto todo é que, olhando para os times da Conferência Oeste, o Denver é um time que está mais estabelecido, quer dizer, porque não teve tantas mudanças até agora, acho que nenhuma mudança, né? Com exceção do Michael Porter Jr., que era rookie ano passado, que vai fazer a estreia dele esse ano, que tem um grande potencial. Então eu acho que os times que estão mais estabilizados, que hoje eu colocaria entre os favoritos da Conferência Oeste, são justamente o Denver Nuggets e o Utah Jazz, que vem se mexendo muito bem nessa off-season. E o Rockets? O Rockets, claro. O Rockets nessa configuração atual, é que eu acho que o Rockets, o Daryl Morey, ele tá tentando. Eu acho que ele ainda vai dar uma chacoalhada nesse elenco do Rockets, de alguma forma. A gente ainda não sabe nem como, nem com quem, mas eu acho que o Rockets não pode deixar de ser considerado um favorito, até porque hoje o Rockets volta com os mesmos 5 titulares da temporada passada, né? E os mesmos reservas. Na Conferência Oeste, só o Denver e o Rockets estão nessa situação atual. Então o Rockets está claramente entre os favoritos. E o Knicks? Vamos falar de New York Knicks?
vamos lá, eu até já dei uma prévia da minha opinião sobre o New York Knicks no Twitter do Big Shot Pod. Aliás, sigam a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Cara, eu acho que o Knicks, ele... Obviamente que vão rolar as piadas, vão rolar todos esses... as piadas que a gente está acostumado, o Knicks, que ficou o ano inteiro vendendo uma off-season com Kevin Durant e Kyrie Irving, aí não conseguiu. O que de fato aconteceu, tá? O Knicks ficou vendendo essa ilusão durante um bom tempo para sua torcida e abriu cap, trocou o Porzingis e tal, e acabou não concretizando isso. Mas eu sou da opinião de que, entre todos os cenários, o que o Knicks vem fazendo não é necessariamente ruim. Pela primeira vez na história recente do Knicks, eles não se desesperaram e jogaram contratos milionários na mão de jogadores que não merecem esses contratos. Explico. A próxima grande off-season, a próxima grande free agency na NBA não vai ser do ano que vem, de 2020. Em 2020, o único free agent que se desenha, por enquanto, está disponível no mercado é o Anthony Davis, que, com quase toda a certeza do mundo, eu posso dizer que vai assinar pelo máximo com o Lakers. Dependendo do que o Kawhi optar, talvez ele esteja disponível. Mas o ponto é, não teremos muitos grandes jogadores disponíveis na free agency no ano que vem. Então, o que o Knicks fez? O Knicks falou, bom, eu vou dar contratos de 2 anos, com exceção do contrato do Julius Randle, que é de 3 anos. O Knicks falou, eu vou dar contratos de 2 anos para vários role players, e aí eu vou dar tempo para o meu núcleo jovem mostrar, quer dizer, se eu tenho alguma coisa boa sendo construída com esse núcleo, e daqui 2 anos eu vou ter cap space de novo, e vou ter esse núcleo desenvolvido, com mais as escolhas do próximo draft, de 2020, que tudo indica vai ser uma escolha boa de novo, e a de 2021 disponível ali para trocar, ou até para fazer mesmo a escolha. Então, os contratos que o Knicks assinou, o Julius Randle assinou por 3 anos e 63 milhões, se eu não me engano, também, como todos os contratos do Knicks, o último ano tem um team option aí, é uma opção do Knicks. Então, na verdade, é um contrato de 2 mais 1. Os outros contratos é Bobby Portis, por 2 anos, 31 milhões, Taj Gibson, 2 anos, 20 milhões, Red Bullock, 2 anos, 21 milhões, Elfrid Payton, 2 anos, 16 milhões, e também o Wayne Ellington, que não está aqui na nossa pauta, mas que o Wayne Ellington também assinou por 2 anos, acho que por 16 milhões também. Todos esses contratos de 2 anos que o Knicks deu são contratos com um team option depois, para o segundo ano. Então, o Knicks, eu acho que se posicionou, primeiro, para ter cap space em 2 anos, quando vão ter bons jogadores disponíveis, de novo, um número considerável de bons jogadores disponível no mercado, e além disso, tem esses role players que podem se tornar escolhas no draft, ou podem se tornar trocas boas para o Knicks. Eventualmente, Red Bullock e Wayne Ellington são 2 excelentes chutadores de 3 pontos. Quando chegar perto da próxima trade deadline, vão ter times procurando chutadores de 3 pontos com contratos acessíveis para trazer para uma eventual playoff. Então o Knicks vai estar ali com esses jogadores na mão, pronto para trocar, se for o caso, e trazer escolhas de draft, trazer outros ativos para o time. Dentro dos cenários possíveis, eu não vejo esse cenário tão ruim. A outra maneira de fazer um rebuild seria o que o Nets fez, que é absorver contratos ruins de outros times em troca de escolhas no draft, em troca de ativos, para também fazer esse rebuild. Por exemplo, o Knicks, se o Rockets falasse assim, se o Rockets quisesse trocar o Chris Paul, falasse assim, eu te dou 3 escolhas de primeiro round e você absorve aí o contrato imenso do Chris Paul. E aí o Rockets teria cap space para tentar, por exemplo, o Jimmy Butler, que era um jogador que o Rockets tinha interesse.
o Knicks poderia ter feito isso. São duas escolas aí de pensamento em como fazer um rebuild. Qual que é melhor? Eu realmente não sei. Acho que os dois caminhos podem funcionar. Agora, eu acho que o torcedor do Knicks tem toda a razão em ficar chateado, mas pensa que pela primeira vez o Knicks não se desesperou e deu um contrato imenso para um Amar'e Stoudemire da vida, para um Courtney Lee, para um Tim Hardaway Jr., enfim. Eu acho que o Knicks está bem posicionado aí para tanto desenvolver o núcleo jovem quanto para ter cap space para daqui 2 anos. A sensação que torna tudo ruim é porque, de fato, e é por isso que o Knicks merece ser criticado, a promessa era, não, vamos trocar o Porzingis, vamos liberar cap space, vamos fazer um monte de coisa, porque nessa off-season a gente vai trazer 2 jogadores de máximo e acabou não acontecendo isso. Para terminar o meu comentário sobre o Knicks e passar a palavra para o Vavo, só uma coisa. A única outra coisa que o Knicks também foi brincadeira é que o James Dolan falou que não estava preparado, foi reportado que o James Dolan não estava preparado para oferecer um contrato de máximo para o Kevin Durant. O que é um tremendo absurdo, né? Porque é até um desrespeito com o jogador da estatura do Kevin Durant. E, poxa, se você não vai oferecer um contrato de máximo para ele, nem oferece. Porque era claro que outros times ofereceriam. Não precisava você oferecer lá para ver se... Sabe? Não oferece. Você não vai oferecer o máximo porque o Kevin Durant não oferece. Enfim, o que você achou da off-season do Knicks, Vavo? Eu achei que tu não ia comentar, tu comentou no finalzinho. Achar que o Kevin Durant não vale o máximo porque ele não vai jogar a primeira temporada, depois de tudo que eles fizeram justamente para poder contratar um jogador como o Kevin Durant, eu acho que foi praticamente uma contradição, né? Porque não é que outros times vão poder contar com o Kevin Durant desde o início, não. É igualdade para todo mundo. Nenhum time poderia contar com o Kevin Durant nessa primeira temporada. Então, todos os times são partidos desse princípio. Se tu é o único que acha que não vale a pena assinar um contrato de máximo com possivelmente um dos melhores jogadores da NBA, só porque ele não vai poder jogar a próxima temporada, então tu vai perder o jogador, que foi o que aconteceu. Acabou perdendo pro vizinho de cidade. E não, acho que tu falou super bem, tudo que eu pensava sobre os Knicks já foram. A grande piada que estavam fazendo era isso, que estavam assinando com vários jogadores por 2 anos, para quando chegar na hora do Antetokounmpo ser um free agent, eles não conseguiram o Antetokounmpo também. Essa era a grande piada na internet. Fizeram até... o Knicks está se esforçando para poder passar vergonha na hora de não conseguir contratar o Antetokounmpo. Tipo, tava fechando o time só até a free agency de 2021. E o time que eles montaram é um time de role players, com talvez um que outro aqui que tem um pouco mais de potencial. Julius Randle mostrou na temporada passada pelo Pelicans que é um cara que talvez seja um pouco acima da média do role player, mas Bobby Portis, Taj Gibson, Red Bullock, o Elfrid Payton, soma tu falou do Wayne Ellington, tem o Dennis Smith Jr., tem o Mitchell Robinson. Nenhum jogador vai ser uma estrela nessa temporada. Possivelmente um ou mais desses, Julius Randle, é capaz de fazer 25 pontos por jogo, Bobby Portis mais 20 pontos por jogo. Por quê? Porque alguém vai ter que pontuar nesse time. Mas eu não vejo um time brigando por playoffs, muito pelo contrário. Desculpa. Se não igual a temporada passada, quando eles ficaram em último, vai ser um time que vai estar ali entre os 2 ou 3 piores da Conferência Leste, e aí, mais uma vez, vai ter que tentar contar com a sorte para conseguir uma escolha boa no draft do ano que vem. Só para encerrar o assunto Knicks, e aí a gente passar para o último tema da nossa pauta, 2 coisas que você comentou. A primeira é a torcida na faca, aquela que é para judiar mesmo, foi que não só o Knicks perdeu os caras que eles estavam querendo assinar, ele foi justamente para o outro time de Nova York, que é o Brooklyn Nets, né? Então eu acho que também tem esse fator aí, que é um fator que torna a vida mais dos torcedores do Knicks um pouco mais miserável. A outra coisa que você tocou agora eu acho que o Steve Mills, que é o presidente do Knicks, ele tem que... A narrativa não pode ser, em 2021 vamos contratar o Giannis. A narrativa tem que ser, vamos desenvolver o nosso núcleo jovem e temos flexibilidade. Ponto. Entendeu? Eu acho que é isso. Porque, de novo, é isso, cara. Não tem como você garantir que você vai contratar o Giannis. Não, é impossível você garantir isso. Inclusive, a chance é mais baixa do que a chance de ganhar a primeira colocação no draft, que era só 14% que eles achavam que iam conseguir. Exato. Não adianta você... A narrativa não pode ser o Giannis.
eles não podem cometer o mesmo erro que eles cometeram nessa off-season. Vamos ter cap em 2021, vamos trazer free agents bons. Cara, não pode ser. Você constrói um núcleo jovem, com um núcleo jovem, flexibilidade no cap, aí você... basicamente, eu acho que o Knicks tem que olhar para o Clippers e fazer, o que a gente tem que fazer é isso daqui. Porque se o Clippers não assinar com o Kawhi Leonard, e a gente vai falar disso daqui a pouco, o Clippers ainda tem cap space, um monte de escolha no draft, jogadores jovens bons, entendeu? Uma hora alguém vai olhar para o Clippers e falar, eu vou para lá. E eu acho que o que o Knicks tem que tentar fazer é exatamente o que o Clippers está fazendo. Então é isso. Eu acho que a gente pode passar para o nosso último tema, né, Marcel? Então vamos lá para esse tema aqui, que já é polêmico, essa novela do Kawhi Leonard. Para onde ele vai, como ele fica, ele vai ficar em Toronto, ele vai comer lá para sempre, o que vai acontecer? Não sei, Gui? Olha, tipo isso, né, porque... não sei... o que a gente sabe... Fato, assim, Vai lá. Não, o que a gente sabe é o que a gente lê na internet. E inclusive, no início do episódio, tu falou muito vem de rumores e tal, e no fundo, esses caras não sabem nada. Então, até ele anunciar pra onde ele vai, ao que tudo indica que eles falaram, vai ser pra Lakers, Clippers, ou continuar no Toronto. Mas... ficar especulando aqui, né? Eu acho que o Kawhi Leonard, de fato, ninguém sabe, porque o camp dele, a galera dele não vaza informação, então a gente não sabe, assim, o que a gente vem lendo de rumores nos últimos dias, nas últimas 36 horas, aí, desde que começou a free agency, é que o Lakers é o grande favorito a ficar com o Kawhi Leonard. Mas como é o Kawhi Leonard, fosse qualquer outro jogador, talvez... Pelo tanto de rumores que a gente vem ouvindo por aí, talvez desse até para cravar. No caso do Kawhi Leonard, não dá para cravar, não seria surpresa nenhuma se ele decidisse ir para o Clippers ou se ele decidisse ficar em Toronto. Nesse momento, os únicos times com cap space aberto para receber ele, além do Toronto, são o Clippers e o Lakers. Nenhum outro time tem cap space para dar um contrato de máximo para ele. Eu acho que... A questão pro Lakers, principalmente, é que o Lakers, cara, é Kawhi ou nada, porque o que sobrou de jogadores no mercado, o Lakers hoje tem 5 jogadores sob contrato, né? Vão ser jogadores de mínimo ou de um pouco mais. O Danny Green está disponível. O Danny Green, inclusive, que foi campeão com o Kawhi em Toronto, ele está esperando a decisão do Kawhi Leonard para tomar a decisão dele. Isso ele já falou, e por isso que ele não assinou com ninguém. O Dallas é um candidato forte. Eu acredito que se o Kawhi voltar para Toronto, ele também tem interesse em voltar. Enfim, o Danny Green é um jogador que ainda está disponível. DeMarcus Cousins está no mercado. Mas o ponto é que o Lakers vai ter que montar. O Lakers vai precisar contratar mais 10 jogadores, só que já perdeu a maioria dos bons da oportunidade, já perdeu a oportunidade da maioria dos bons free agents no mercado. Então, o Lakers apostou todas as fichas no Kawhi Leonard, se vai conseguir ou não, uma outra questão. Já a situação do Toronto e do Clippers é uma situação um pouco mais confortável. O Toronto, Marc Gasol optou por voltar, o Kyle Lowry está lá, o Siakam está lá. O Toronto tem um time. É óbvio que sem Kawhi Leonard o time vai cair bastante, mas o Toronto tem um time, o Toronto acabou de ser campeão. Mas quando você é campeão da NBA, você ganha um período aí de boa vontade com a sua torcida. Ainda que o Toronto desmonte o time no ano que vem, tá todo mundo feliz que o time foi campeão. E o Clippers, é isso que a gente acabou de falar. Se o Clippers não assinar com o Kawhi Leonard, o time ainda está muito bem posicionado para as próximas temporadas. É um time que vai continuar sendo bom, não ótimo, se não assinar, mas, como eu disse, tem escolhas de draft e cap space para fazer algumas mudanças ao longo da temporada ou ao longo das próximas temporadas e dar esse salto para, de fato, disputar o título. A grande questão é o Lakers aí, que hoje a gente está gravando agora, são 20 para meio-dia da terça-feira, horário de Brasília. O Kawhi ainda não decidiu. Os rumores estão cada vez mais intensos de que o Lakers é o favorito. Agora, não veio de um Woj, não veio de um Shams. O único jornalista mais renomado que realmente está falando, inclusive ele falou, acho que na Fox outro dia, é o Chris Broussard, que ele falou que é 94, 95% de chances do Kawhi fechar com o Lakers. Então,
Mas o fato é que a gente não sabe, e o Kawhi Leonard é isso, assim, o cara é impossível de ler ele, né? Eu acho que o LeBron James ano passado, o próprio LeBron já estava dando sinais de que ele iria para Los Angeles, né? O Kevin Durant, tudo bem que ele não foi para o Knicks, mas ele já estava dando sinais de que ele gostaria de ir para Nova York. Ele acabou indo para o Brooklyn, mas ele já estava mudando o escritório dele para Nova York. Enfim, ele já estava dando esses sinais. O Kawhi Leonard, você não tem ideia. A única coisa que a gente pode dizer é que ele comprou, recentemente eu vi uma notícia que ele comprou uma casa imensa em San Diego, que é onde ele jogou na universidade. Enfim, ele é originalmente da Califórnia. Eu não sei se ele é de Los Angeles especificamente, eu sei que ele é do sul da Califórnia. Então, é muito difícil de prever. E é isso, no caso do Kawhi Leonard, ninguém sabe nada. Se alguém estiver cravando, essa pessoa está cravando para ganhar retweet, para ganhar mídia, porque está chutando. Com o Kawhi Leonard a gente realmente não sabe. Eu acho que a gente vale fazer um bolão aqui. Cada um escolhe um time. Quem ganhar, ganha alguma coisa. Eu vou no Lakers, não tenho. Cara, eu tenho ele. Assim, eu tô checando o meu Twitter a cada 5 minutos. Eu tenho notificações ativadas do Woj, do Champ. Eu tenho. Se o Kawhi assinar, acho que alguém vai vir entregar um telegrama aqui na porta da minha casa para avisar, caso eu não tenha visto antes, entendeu? Eu chuto Raptors, contrato curto, 2 anos. Segundo ano, player option. Então, por eliminação, o Marcel acaba ficando com o Clippers. E quem ganhar, ganha um almoço. A gente sai pra almoçar e os outros dois pagam a conta. Vamos fazer Boa. isso. Fechado. Eu vou ganhar só porque eu não escolhi, você vai ver. Só porque deixaram você com a última Só porque deixaram com a opção, eu vou ganhar. Então vamos aqui, pra fechar isso aqui, tem alguns contratos que também foram importantes, só que a gente não precisa ficar falando deles direito, bastante. Então vamos aqui num bate-pronto, vocês só me falam se vocês acharam bom ou ruim, tá? Então vamos lá. Rick Rubio no Suns, 3 anos, 51 milhões. Vavo? Bom pro Suns, que faz tempo que não tem um armador de ofício. Bom pra ele, porque é um valor, acho que de repente tá um pouquinho acima do que ele conseguiria em outros times. Gui? Eu gostei. O Suns tá procurando armador. Na temporada inteira, a gente falando, sempre que a gente falava de armador, a gente falava do Magic e do Suns, né? E finalmente o Suns conseguiu um armador de fato. Acho que foi um bom. Pro Suns, excelente. Pro Rubio, eu não acho tanto, porque eu acho que ele poderia ter ido para um time aí. O Indiana tinha interesse, ele poderia ter ido para um time de playoff, mas foi bom. Porzingis renovando com o Mavs, 5 anos, 158 milhões. Gui? Eu acho uma aposta do Mavs. O Porzingis perdeu a temporada passada inteira por conta de uma lesão. Ele é um cara bastante alto, com frame bem magro, bem esguio. É um risco. A gente não sabe se ele vai justificar. Ele tem muito potencial, mas a gente não sabe se ele vai justificar. Que o Dallas, depois que o Dallas trocou por ele, o Dallas meio que tinha que fazer isso e juntar ele com o Doncic. Eu achei uma aposta arriscada, mas ok. Não vou falar bom, vou falar ok. Vavo? Mesma coisa. Eu achei... O que foi pago para ele foi pago como se ele nunca tivesse se machucado. Possivelmente isso é o que ele vale se ele nunca tivesse se machucado. Então o Dallas meio que teve que arriscar. Tá contando que ele vai voltar a jogar no mesmo nível que ele jogava antes, que ele tinha sido até selecionado pro All-Star Game, ele não jogou por causa da lesão. E eles tiveram que arriscar porque foi esse caminho que eles escolheram quando fizeram essa troca lá atrás com os Knicks, que eles deram várias coisas pros Knicks em troca de um Porzingis machucado, mas confiando que ele vai ficar bom. Mas, como eu falei, esse salário é o que ele vale se ele não tivesse machucado. Vucevic renovando com o Magic, 4 anos, 100 milhões, Vavo? Ele já não é um cara mais tão novo assim. Ao mesmo tempo, ele é um cara que nunca parou de evoluir, né? A última temporada foi a melhor dele, ele foi um All-Star. Então, dentro dos moldes da NBA, onde um Tobias Harris ganhou 5 anos, 180 milhões, o contrato do Vucevic de 4 anos de 100 chega até a parecer uma barganha. E 25 milhões eu acredito que, pelo que ele vem jogando, é mais ou menos dentro do padrão da NBA. Então, talvez ele pessoalmente poderia ter buscado um time que almeja coisas maiores do que o Orlando Magic, porque no intervalo mesmo de 4 anos, eu não vejo o Orlando Magic disputando coisa muito importante, mas enfim, ele deve ser feliz lá, já joga faz um tempinho no Magic. Acredito que tenha sido bom para ambas as partes. Guilherme? Eu acho que o Orlando não tinha muito o que fazer, né? O Orlando, e aí eu só vou aproveitar para, além do Vucevic, o Orlando também renovou com o Terrence Ross,
é um excelente chutador de 3 pontos. O Magic não tinha o que fazer. Você tem esses 2 jogadores que eram 2 dos principais jogadores do time. O Magic hoje não é um lugar que atrai muitos free agents dos grandes, então você não conseguiria trazer via free agency jogadores importantes para ocupar o lugar desses 2 caras, então você acaba tendo que oferecer. Eu acho que de fato nenhum outro time pagaria mais para o Vucevic do que o Magic pagou. Agora, a questão é que o Magic trouxe de volta um time que foi 7º lugar no leste. Então, qual que é o teto desse time? Não é muito mais do que isso, né? Mas, de novo, o Magic não tinha o que fazer, então acho que o Magic foi ok. E pro Vucevic e pro Terrence Ross, acho que foi ótimo. Vamos lá pro próximo. Harrison Barnes, renovando com o Kings, 4 anos, 88 milhões. Gui? Bom, eu vou falar do Kings em geral. O Harrison Barnes, eu achei um contrato bastante alto para ele. Eu, particularmente, não sou muito fã do Barnes. Eu acho ele competente. Acho que a palavra define para mim, ele é competente, não é bom, ele é competente, entendeu? Ele tinha uma opção de acho que 25 milhões, ele declinou, e aí para fazer esse contrato maior por mais anos, né? Fechou em 88 milhões por 4 anos. Achei esse contrato um pouco alto pro Barnes. Aí o Kings também trouxe o Dwayne Dedmon, trouxe o Rashawn Holmes, trouxe o Ariza. O Ariza eu achei um contrato exagerado, porque eu acho que o Ariza também já está dando sinais de que está meio acabando. Achei a última temporada do Ariza bastante abaixo. Ele ganhou, acho que média de 12 ou 13 milhões o contrato dele na próxima temporada. Trouxe o Corey Joseph também do Indiana, né? O Kings vai ser aquele time chato, como já foi essa temporada. O contrato do Barnes, especificamente, eu acho alto, mas eu achei uma decisão ok pro Kings até agora. Eu particularmente achei bem alto, porque, que nem o Gui, eu não sou o maior fã do mundo no Harrison Barnes. Ele ganhou muito destaque por fazer parte daquele time dos Warriors. Aí ele foi pro Mavs com um salário altíssimo, foi trocado pro Kings, que nem ele falou, tinha mais um ano de contrato, e renovou mais uma vez por um salário alto. Eu, particularmente, individualmente, acho que ele não é um jogador tão bom assim para valer 22 milhões por temporada, e que com esse mesmo dinheiro talvez os Kings conseguissem alguém melhor. Mas, enfim, Kings é um time que, entre aspas, tá com dinheiro sobrando faz muitas temporadas, que não tá chegando, tá mal e mal chegando no limite do teto salarial. Então, talvez eles fizeram isso porque gostam do Harrison Barnes. Achei meio estranho a contratação do Ariza, foi 25 milhões, 2 anos, e é justamente na mesma posição do Harrison Barnes. Eles jogam o mesmo estilo, talvez, de basquete, se a gente pode dizer assim, e por muitas vezes eu prefiro o Trevor Ariza, mesmo veterano, eu prefiro ele do que o próprio Harrison Barnes, mas enfim. Vamos ver, muitas mudanças no Kings, aí o Gui acabou de citar várias. Vamos ver, o bom para eles é que mantém os 2 armadores, que é o Buddy Hield e o De'Aaron Fox, acrescentou o Corey Joseph, tem o Bogdanovic, enfim, vai ser um time com um banco bem legal. Acredito, a temporada passada beliscou playoffs, mas acabou ficando em 9º. Acho que nessa eles voltam a brigar pelo menos aí por essa 8ª colocação. Patrick Beverley, renovando com o Clippers, 3 anos, 40 milha. Vavo? Eu sou muito fã do Beverley, né, porque muitos anos ele jogou no Rockets, é um cara muito guerreiro, um baita de um marcador, casava bem com o Harden sendo os 2 armadores do time, e finalmente ele conseguiu esse grande contrato, né, que é uma coisa que ele nunca teve. Ele teve uma carreira meio conturbada, ele foi draftado, se não me engano, pelo Miami em 2ª rodada, não foi para a NBA, jogou um tempo no Panathinaikos da Europa, voltou para a NBA sem chances, aí no Rockets ele começou a crescer, e ele nunca tinha tido esse grande contrato. E então finalmente, 40 milhões, 3 anos, vai fazer o pé de meia para a vida. Outro dia, hoje ou ontem, eu vi no Twitter, alguém colocou algum gif de jogando dinheiro pra cima, e ele citou e comentou assim, poderia ter me marcado. Tipo assim, ele claramente tá muito feliz que ele finalmente tá ganhando uma bolada de dinheiro, e é um cara que fez uma dupla boa de armadores com o Shai Gilgeous-Alexander no Clippers, e deve ser a dupla que deve continuar nessa temporada. Se vier o Kawhi Leonard, melhor ainda. E aí o Marcel vai ganhar um almoço de graça também. Vou ganhar esse almoço, você vai ver. Gui? Eu espero que não, mas esse almoço eu vou pagar com muita dor no coração mesmo. Esse almoço eu preciso pagar pro Vavo. Perder pro Clippers do Kawhi vai ser dolorido. Eu gosto muito do Beverley, acho que todo mundo gosta do Beverley, porque ele é um cara que ele não é craque, mas ele é muito esforçado, ele é muito bom na defesa. Dizem que ele é um cara muito bom de vestiário, ele é um cara que une o elenco e tal. Eu acho ele um jogador incrível. Eu acho 40 milhões em 3 anos um pouquinho acima do que eu gostaria de pagar para ele. Eu gostaria dele no meu time.
mas, ao mesmo tempo, essa temporada teve muito cap space disponível, então não tem muito o que fazer, você acaba tendo que pagar o preço de mercado, então não dá para falar que o Clippers exagerou, acho que não, acho que o contrato foi bom para o Beverley, bom para o Clippers, eventualmente se o Clippers daqui 1 ano, 2 anos quiser trocar o Beverley, vai ter um monte de time interessado nele, então eu acho que foi um excelente contrato aí. E para fechar, Terry Rozier no Hornets. 3 anos, 59 milhões. E? Então, vou começar, porque na ordem sou eu. Foi quase uma troca aí, né? Não foi um sign and trade, mas o Kemba Walker saiu do Charlotte e foi para Boston, e aí o Charlotte acabou trazendo o Rozier, que era um dos armadores do Boston, a reserva do Kyrie Irving, para Charlotte. Esse, para mim, foi um outro contrato horrível dessa free agency. 59 milhões em 3 anos para o Terry Rozier é muita coisa. Ele nunca foi um pontuador muito, muito bom. Ele também não tem uma média de assistências muito boa. Então, assim, ele está ganhando 19,3 milhões de média. Eu, por exemplo, eu acharia muito dinheiro, mas eu preferiria muito mais pagar esse valor para o Beverley do que a gente acabou de falar, do que para o próprio Rozier. Eu acho que ele é um cara que, no máximo, vem do banco ali, não é nem sexto homem, acho que ele é 7º, 8º homem, não é um mau jogador, mas para mim não vale esse valor. Então, para mim, foi um dos piores contratos dessa free agency. E só para terminar meu comentário sobre o Charlotte, um cara no Twitter, domingo à noite, quando anunciaram o contrato do Rozier, ele anunciou o starting lineup do Hornets para a próxima temporada, e aí o Rozier com médias de 9 pontos por jogo, o Batum com média de 9 pontos por jogo, o Michael Kidd-Gilchrist com médias de 7 pontos por jogo, o Marvin Williams, médias de 10 pontos por jogo, e o Corey Zeller com médias de 10 pontos por jogo. O starting lineup inteiro do Charlotte tem médias de 20, com 18, 38 e 45 pontos por jogo. Os 5 titulares, o quinteto titular do Charlotte tem média de 45 pontos por jogo. Ou seja, vai ser uma longa temporada para o time do Michael Jordan, né? O Charlotte Hornets, para mim, é o candidato para ficar com a lanterninha da NBA inteira nessa temporada. Os titulares acredito que vão ser esses mesmos. O Kemba Walker, que era o lobo solitário do time, foi embora. O segundo melhor jogador do Charlotte, na minha cabeça, ainda era o Jeremy Lamb, que também saiu e foi para o Indiana Pacers. Então meio que sobrou o terceiro melhor, não sei se é o Batum nessas alturas ou o Marvin Williams, não sei, ficou do terceiro para baixo com a chegada do Rozier. Ou seja, o Rozier já chega sendo o craque do time, e ele está recebendo toda essa grana muito pelo que ele fez nos playoffs de 2018, quando o Kyrie estava machucado. Ele botou o Celtics nas costas, não, mas ele fez parte daquele grupo jovem que carregou o time até as finais de conferência, quase foi para as finais da NBA, fez aquele game winner, aquele step back, enfim, tudo que a gente se lembra que o Rozier fez. Então ele meio que está sendo pago pelo que ele fez nos playoffs de 2018, porque nessa última temporada a galera achava que ia ser um candidato a sexto homem e tudo mais, não foi. Foi simplesmente um reserva ok. Também achei o contrato um pouco exagerado, mas enfim, o Hornets precisava gastar com alguém e precisava de alguém para pontuar. Pode ter certeza que tu vai ver um jogador tipo Malik Monk fazendo 17 pontos por jogo com 25% de aproveitamento, sabe? Porque alguém vai ter que pontuar nesse time. E o Rozier vai ser talvez o principal deles. Antes da gente acabar aqui, eu só lembrei de uma coisa, tirar uma dúvida com vocês. O que vocês acharam do NBA Awards, MVP? Eu estava viajando e não assisti. Mas o que vocês acharam... Gui, você assistiu? Era tudo meio... Os prêmios eram todos meio esperados, então se eu tivesse que chutar, eu teria chutado tudo que aconteceu ali. Talvez não o executivo do ano, enfim, que é sempre muito, não vou dizer aleatório, mas enfim, varia muito o vencedor, depende muito da opinião de quem votou, mas todos os prêmios de jogadores e de técnico, acho que era meio esperado de todo mundo. Eu achei o timing horrível, né? O timing é horrível, porque já como a gente falou na semana passada na abertura do programa, já fazia mais de mês que a temporada tinha acabado, mais de mês que alguns jogadores, tipo o Giannis, por exemplo, já fazia mais de 30 dias que ele não jogava. O timing é horrível. Os prêmios, é o que o Vavo falou, foram todos o que todo mundo esperava. O prêmio de executivo, o pessoal, teve gente que reclamou que o Masai Ujiri devia ganhar. A gente tem que lembrar que esse prêmio ele é votado ao fim da temporada regular, né?
Então, o Milwaukee Bucks terminou em primeiro lugar na liga, né? Foi o melhor time da temporada regular. Eu não acho que foi um absurdo o John Horst ter ganho do Masai Ujiri. Ninguém esperava que o Toronto, ao fim da temporada regular, mesmo com o Kawhi Leonard, eu não olhava para o Toronto e falava, esse time vai bater o Warriors na final. Entendeu? Então, é evidente que se o prêmio fosse votado depois das finais, o Masai Ujiri ganharia, mas não é um absurdo o John Horst ter ganho. E com relação a isso, assim, o timing é horrível, né? O discurso do Giannis foi bacana, foi bem legal o discurso do Giannis, inclusive do Siakam também foi. Aliás, isso é uma coisa que vale a gente falar. Legal ganharem 2 jogadores com origens tão próximas à África, né? Quer dizer, o Siakam é camaronês, né? O Giannis é grego, mas a família é da Nigéria. E, enfim, eles mesmo falaram dessas raízes e tal. Então achei legal, o discurso dos dois foi bem legal. Tirando isso, o timing foi horrível, mas é isso. Eu acho que isso vai mudar. O Adam Silver já deu a entender que eles também acharam que isso não funcionou e que pode mudar isso daí. Então assim a gente fecha a nossa pauta principal. Obrigadão aí, meninos, nessa epopeia que foi falar, gravar e tudo que envolveu esse episódio. Antes da gente acabar, só fazer um cantinho do leitor aqui. No último vídeo que a gente gravou, tiveram comentários bons. O Chesp Charito falou que o último brasileiro draftado foi o Bruno Caboclo em 2014, diferente do que a gente falou no programa. Verdade, eu falei errado, tem razão. Então nos corrigindo aí. Peraí, deixa eu chegar aqui no... Temos 2 hinos aí para dar resposta, né? Então, temos os hinos, por isso que eu cheguei aqui. O Pedro Fernandes falou que se pegou escutando Fresno só pelo Vavo. Então fica a dica aí que sexta-feira tem disco novo da Fresno. Já ouvi. Tá bom. Então ouça lá. Sua tristeza será cancelada. Sua alegria foi cancelada. Sua alegria cancelada. É que emo, né? Desculpa, errei, mas... eu não sou, né? A tristeza pra mim foi cancelada a tempo. A alegria, eu vou lutar por ela. Mas o disco tá bom. Tem umas 2 músicas ali que estão, Italian Kiss. E os hinos? Vá, você lembra o hino que você colocou antes de viajar? Não. Ah, que bom. Então, o hino do Vavo, vamos ficar sem resposta. O hino... Outra semana. Ele mesmo vai ter que descobrir o hino que ele pôs. O meu hino semana passada foi ele mesmo, o Chesp Charito, que descobriu. É o hino de São Tomé e Príncipe. Pra essa semana provavelmente vai ficar sem hinos. Sabe por que eu não lembro? Porque eu ia colocar o da Namíbia e o playerzinho tava com problema. Então na última hora eu troquei de país. E eu não lembro pra qual eu troquei. Agora vai ter que descobrir pra dar resposta aí pros nossos amigos, pros nossos big shooters. Eu lembro pra semana que vem. Mas aí o Chesp Charito descobriu São Tomé e Príncipe. Meninos, mandem um abraço pro Chesp Charito, por favor. Grande abraço. Parabéns. Então essa semana eu não sei se vamos ter hino, se vocês estão ouvindo o hino ou não. Fica aí um mistério. Enquanto a gente grava, talvez o eu da pós-produção se inspire e coloque aí um hino pra vocês. Ou talvez não também. Fica aí. Então, só dando serviço aí, final, como sempre, sigam a gente no @BigShotPod em qualquer rede social. Principalmente se quiser mandar mensagem, se quiser mandar mensagem de voz, igual o episódio passado, por favor, façam isso, que foi muito legal o episódio. Perguntas boas. E agora, nessa off-season, é meio a época da gente conseguir responder bastante perguntas de vocês, falar do que tá vindo aí, olhar a temporada passada. Então pode mandar mensagem de voz no nosso Instagram ou no nosso e-mail, bigshotpod@ampere.audio. Nós somos da família Ampere de podcasts, com Boa Noite Internet, Família Feminista. Eu sou @mmzidoro, @mmzidoro em qualquer rede, Vavo, @VavoFresno no Twitter, @Vavo no Instagram, Gui, @Gui_Pinheiro em qualquer rede social. E se você tá ouvindo isso aqui, indique pros amigos antes do começo da temporada regular aí, 2019-2020. E deixa aqueles likes, aqueles joias, aqueles comentários em qualquer serviço aí que vocês ouçam. Tá bom, galera? A gente se volta aí no episódio 32. Vai ser feriado em São Paulo. A gente vai descobrir aí como vamos fazer, mas vamos fazer, porque vocês merecem. Beijão aí, jovens. Falou! Ei.